Bom, vamos continuar com operações básicas de álgebra linear para vetores, né? E a gente vai fazer o último vídeo dessa parte, em que a gente vai calcular normas. Tá? Normas são tamanhos, né? Comprimentos. É uma maneira que os matemáticos, ou os físicos, não sei quem deu esse nome inicialmente, para chamar tamanho. Comprimento. Tá? O Octave já tem as normas que nós usamos normalmente, o Octave já tem implementado. Nós vamos fazer a nossa implementação para ver, para aprender como se faz essa implementação. Tá? Então, por exemplo, aqui eu estou botando um vetor randômico, né, com duas entradas, duas linhas, uma coluna. E aqui, quer dizer, só para dar uma ideia mais geométrica, né, a norma inf, né, desse vetor aqui, pensa nesse vetor, né, ele tem duas entradas, então tem uma componente x e uma componente y. Você pode pensar ele como esse vetor, os lados desse vetor, os catetos desse vetor sendo a componente x, né, e a componente y desse vetor, né, o AX1 e AX2. Então você pode pensar que a norma infinito, né, é o maior cateto, em que a norma 1 é a soma dos catetos, e a norma 2 é o tamanho da hipotenusa, né, que é o tamanho do maior cateto, a soma do tamanho dos catetos e o tamanho da hipotenusa. Tá? Isso é uma ideia geométrica interessante, que, lógico, generaliza para qualquer tamanho, mas aí você não tem mais um triângulo retângulo, mas tem essa ideia de euclidiana, né, de triângulo retângulo, de cateto. Essa ideia é legal ter. Tá? E, logicamente, quer dizer, o maior cateto é menor do que a hipotenusa, que é maior do que a soma que é menor do que a soma dos catetos. Então, tem uma relação, inclusive, fácil para você guardar, menor ou igual, né? Porque se for um triângulo chatinho, assim, um triângulo degenerado, vai ser tudo igual. Bom, mas então é isso aí. Bom, isso é só um comentário geométrico, assim, para vocês lembrarem do que é que cada uma dessas normas representa. Tá? Bom, a norma euclidiana ou a norma 2, a gente representa geralmente norma assim com duas barrinhas, tá? E um doisinho aqui embaixo, é nada mais do que a raiz quadrada da soma do produto das coordenadas, né, de cada um deles. Ou seja, na verdade é a raiz quadrada do produto interno. Né? Onde o x é um vetor, né, de reais, x1, x2, xn. Tá? Então não tem muito... É bem simples, né? Se você botar isso aqui em duas variáveis, é exatamente o tamanho da raiz quadrada da hipotenusa, né? Quer dizer, tem a parte geométrica bem presente aqui. Tá? Do ponto de vista da programação do Octave, fica bem simples, né? Aqui só uma coisinha diferente, eu estou colocando um vetor randômico, mas botando ele, estou tirando menos 5 de todas as entradas, para permitir que ele fique, né, entre menos 1 e 1, né? Senão ele sempre fica positivo. Aqui... Ah, tá, eu tenho que definir aqui o Prodiant lá no início. Tem que voltar no Prodiant aqui, no produto interno aqui. Né? Início não, aqui. Porque ele está reclamando. Então, o Prodiant aqui, né? É o da aula anterior. Deixa eu rodar ele. Eu rodei e pronto. Agora rodou, né? Então, aqui eu tenho, né, um vetor, né? Tem uma parte, tem pelo menos um deles é negativo, e a norma 2, calculada pela gente, né? Aqui pela nossa função, e a norma calculada pela função do Octave. Dá igualzinho, depois a gente vai ver mais embaixo que dá igual em muitas casas decimais além dessas. Tá? A outra norma é a norma da soma, ou norma 1. Ela tem a fórmula bastante simples, quer dizer, ela é a soma dos catetos que eu falei. Né? Ela é a soma do valor absoluto de todos os elementos do vetor. Né? x1, x2, x3, tudo isso, um valor absoluto, cada um deles. Tá certo? Então também é bem simples, né? A programação, basta... Não esqueça daquele truque, né, de sempre que você tem uma soma dentro de um loop, você começa com você armazena numa variável
mas começa lá com 0, né? E aí você vai acumulando o valor aqui nesse camarada. Não esquece que eu também estou usando aqui esse mais igual, né? Que isso significa norma igual, norma 1 igual a norma 1 mais ABS, X e Y. Mas então simplifico aqui. Então eu faço isso aqui, né? Estou somando os valores absolutos das entradas do vetor X, né? O vetor que eu defini aqui. Tá certo? E aqui eu estou exibindo a norma 1, estou exibindo a norma 1 calculada pelo Octave, né? Vamos rodar aqui, igualzinho, né? 1495, 1495, mesma coisa. E finalmente a norma máxima do INF, né? E o símbolo aqui, eu esqueci, né? Aqui na norma 1, o símbolo é um zinho aqui embaixo, tá? Mesmo as duas barrinhas com um zinho embaixo. E aqui na norma infinito, aí o símbolo é infinito mesmo. E aí é o máximo, né, de todas as coordenadas em valor absoluto, você vê qual é o máximo deles, tá certo? Então, também a programação em Octave é muito simples, né? Você vê o valor absoluto de cada um, de todos eles, né? Transforma o vetor num vetor todos com valores absolutos e vê o máximo deles. Está aqui, está feito. Tá? Dessa forma você consegue programar os dois, né? A norma inf, aqui o x e a norma inf aqui. Né? Repare que nesse caso aqui, o número que dá a norma inf aqui, ele é negativo, né? Mas como eu fiz o valor absoluto, ele aparece aqui como maior. Tá? Aqui ele deu uma arredondada aqui, mas depois a gente vai ver. Bom, então a função norma, né, que o MATLAB tem uma só, então nós vamos também criar uma só. Vamos criar 3 funções diferentes. Tá? Vamos criar uma função só. Para mudar o nome, vou botar norma CN de cálculo numérico. Né? Onde eu vou devolver a norma, né, o valor da norma, e vou receber um X e um tipo. Tá certo? Aqui tem um errinho, porque aqui não é assim. Deixa eu acertar isso aqui, porque isso aqui não pode ser feito assim. É string comp. Eu vou comentar sobre isso. Aqui embaixo eu vou fazer esse comentário aqui, tá vendo? Vou copiar e colar daqui que é mais fácil. Isso aqui é um erro que na primeira versão que eu fiz eu não corrigi, mas já vou copiar e colar aqui para corrigir. Tá? Eu tinha errado. Tá? Então eu vou comentar daqui a pouco. Tá? Então diz assim, se o tipo for igual a 1, né, então eu calculo a norma da soma. Se o tipo for igual a 2, eu calculo a norma do 2, né, a norma euclidiana. Aqui eu não posso comparar, porque o tipo da inf é uma string, né? São letras, né? Inf, né? Então, eu tenho que comparar, eu tenho que usar essa função de comparação de string, tá certo? Então, eu tinha colocado tipo igual, mas não funciona não, ele dá um negócio errado. Tá? Depois eu consertei, mas esqueci de consertar aqui. Então, eu tenho que fazer diferente aqui, tem uma pequena diferença aqui, quer dizer, eu comparo essas duas cidadãs aqui, tá certo? Só que agora, repara, aqui se for igual a 1, né? Porque lá é por causa de erro, tá? Se a comparação, se o tipo for igual a inf, então isso aqui dá um resultado positivo, né? Então é verdade, então 1, se 1 for igual a 1, então eu consigo fazer a norma, né, infinita, tá? Então isso aqui eu vou rodar esse camarada aqui, tá? E vou rodar esse programinha, que é o programinha que eu fiz, tá certo? Que aí eu boto os vários testes aqui, norma 1, norma 2, norma infinito, e aí vocês verem que realmente fica tudo muito igual, né? E fica com várias casas decimais, exatamente a mesma coisa. A gente faz o que o Octave faz, tá certo? A programação dele não deve ser muito diferente do que a gente fez ali, tá? Em todas as casas decimais iguais, tá certo? Então, tá legal, tá? Aqui também tem uma coisa legal para vocês verem, como é que vocês exibem uma informação, tá fazendo printf aqui para
esse barra N para pular linha. Aqui eu estou botando um cara com 14 casas decimais. Aqui eu estou chamando uma função dentro do printf. Estou fazendo bastante coisa aqui. É uma boa coisa, é um bom códigozinho para vocês aprenderem a trabalhar com o printf, exibição de informação na tela. Tá? Vale a pena dar uma olhada aqui. Tá? E agora vou, acertar a função toda, né? Botar os parâmetros de entrada, dizer o que tem cada um, tipo 1, tipo 2, inf, de o que volta, faço teste de sanidade, quer dizer, teste de sanidade, eu não quero que a função, não vou calcular de matriz, então é só vetor, então, e estou botando vetor aqui em pé, tá certo? Quer dizer, desculpa. Estou vendo, tanto faz, né? Estou vendo se o mínimo dele aqui é maior do que 1, né? Pode ser em pé ou deitado. Se for, não é um vetor e eu dou errado, tá certo? E também testo se alguém passar um número 3, sei lá, número 4, ou uma coisa que está escrita em vez de inf, está escrito outra coisa, né? Ou seja, se for diferente de 1, se for diferente de 2, ou se não for inf, né? Porque isso dá igual a 0, foi aquilo que eu copiei lá na frente, né? Se esse camarada é diferente de inf, se o tipo é diferente de inf, então eu dou erro. O tipo passado não corresponde a nenhuma das opções disponíveis e coloco aqui. Tá? E aqui estou repetindo o código novamente, tá certo? Aí rodo aqui rodo o programa, tá certo? E tá rodado, tá certo? Então, com isso aqui, a gente termina, né? Repara que aqui, né, o maior valor também era negativo, em valor era o menor valor, na verdade, né? Mas em valor absoluto ele é o maior. Tá? Com isso, então, a gente termina essa parte dos vetores e os próximos vídeos, o próximo laboratório virtual, treinamento laboratório virtual de programação, nós vamos trabalhar com operações de matriz vetor. Então, vamos parar por aqui agora.